Nós também achamos que esses produtos que não têm bioquímicos, que não têm pesticidas, nem herbicidas, nem nada com ocidas, devia ser um direito civil que seja para todas as pessoas. A experiência que eu quero é que os clientes consigam perceber o que é que estão a comer, porque é que estão a comer o que estão a comer e, obviamente, que fiquem satisfeitos e tenham uma experiência. Quando fundámos o projeto da Terra Mãe, tínhamos a visão de criar um espaço onde a agricultura regenerativa consiga realmente ser implementada para conseguirmos regenerar os solos, que estão a ser cada vez mais erodidos, não é? Mais complicados, e queríamos também desenvolver aqui um projeto que combina a permacultura, ou seja, a biodiversidade das várias plantas e das várias espécies dos animais em conjunto. E recebemos a possibilidade de estar aqui com esse conceito maravilhoso nesse espaço super giro e pensamos, ok, vamos arriscar, e queríamos também ganhar experiência no departamento de hotelaria e da gastronomia em geral. Tudo que nasce na nossa quinta ou cresce na nossa quinta, queremos transformar aqui em refeições saudáveis e deliciosas, obviamente. Conseguimos até 85% já está autossustentável, portanto, tudo que cresce na quinta está aqui transformado em pratos sazonais. Ou seja, a horta de inverno é diferente do que a horta da primavera ou do verão. Também trabalhamos com o peixe aqui do rio, o Lúcio Perca, e pronto, assim queríamos criar aqui um menu que seja interessante para as pessoas e que nos venham visitar. A quinta tem mais do que 500 hectares. Temos aí a possibilidade de implementar uma biodiversidade que nós achamos importante. As quintas industrializadas só produzem favas, sei lá, amêndoas. E aí estamos a contribuir para a destruição dos solos e para uma destruição de um ecossistema. E com essa crise climática que estamos a enfrentar todos, temos que ser mais responsáveis. E por isso, o conceito do RAI também tem essa mais-valia. Queremos chamar a atenção para um consumo responsável, ou seja, criar uma gastronomia sustentável à base de uma agricultura regenerativa. Nós também achamos que esses produtos que não têm bioquímicos, que não têm pesticidas, nem herbicidas, nem nada com ocidas, nada de veneno, devia ser um direito civil que seja para todas as pessoas. Por isso, aqui o pressário também é democrático. Temos um hambúrguer com carne biológica à base de 12 euros e é um conceito, sim, diplomático, digamos assim, o democrático, porque achamos justo, mas que também tem que funcionar. O nosso público basicamente são foodies, diria eu, portanto são pessoas que se interessam mesmo pela comida e também pela origem, de onde vêm os produtos. Ou seja, são pessoas que também já compram comidas biológicas, que têm um interesse de onde venham essas comidas, não é? Porque muitas pessoas estão muito fartos desses produtos industrializados que se compram nos supermercados. É só pacotes, é plástico e lá dentro é uma coisa que ninguém sabe o que é, no fundo, né? Portanto, pronto, são pessoas que estão mesmo à procura de honestidade e da origem da comida. Os meus dias normalmente começam com um quadro em branco e começo a escrever os produtos. Os produtos ou que fui ao produtor e me facultou, ou fui eu mesmo apanhar, ou a nossa mãe natureza. A partir daí começo a elaborar o menu. Nós, nos dias de hoje, acabamos por ter um bocadinho... tentar controlar as coisas demais. E aqui é mesmo perder o controle e deixar o produto falar um pouco mais alto. Eu não gosto de estar preso a uma coisa, mas sirvo 10, já tenho servido, por exemplo, 10 de caldeirada, uma canja de conquilhas ou condelipas, como se diz ali na zona do lago, a tudo um pouco. Obviamente a maior inspiração que eu tenho é mesmo a inspiração algarvia, óbvio. Também para mostrar que nós temos uma cultura gastronómica riquíssima, especialmente no Algarve. Isto, o Algarve não é só cataplana e sardinha assada. O Algarve tem muito mais para nos oferecer. Nós temos uma gastronomia riquíssima, que infelizmente não está a ser tão explorada como eu gostaria. All of these demons that been hanging around.
quando eu comecei o restaurante, né, isto é um conceito que as pessoas não conseguem perceber inicialmente. Então tive semanas, meses em que não me entrava uma pessoa pela porta. Mas e depois, uma vez mais, as pessoas começam a passar a mensagem de boca a boca e logo a seguir ao primeiro confinamento comecei a ter uma lista de espera 3 dias. Depois passou por uma semana. Ao fim dessa semana passou automaticamente no espaço de 2 dias para um mês, que eu fiquei mesmo, uau, o que é que está a acontecer? Depois de um mês passou para 3, cheguei até a ter 7 meses de lista de espera. O que mais gozo me dá é ver uma pessoa quando olha para uma coisa, epá, então agora vou comer cérebro de borrego, epá, o que é isto? E depois põe na boca, epá, espera alguma coisa se passe. Isto está realmente bom. A beleza, por exemplo, de vir a Monchique é que nós, uma vez mais, é uma vila, um ambiente mais rural e então nós crescemos, a maior parte das pessoas, obviamente, a utilizar o animal na sua íntegra. Pronto, deu-me um background muito bom e também a minha mãe, sendo a melhor cozinheira do mundo e arredores, e a minha avó também foi uma coisa, a maior inspiração que eu podia ter, mesmo em qualquer restaurante.